Opa, tudo bom? Professor Luiz aqui com você. Vamos então para mais uma aula de atualização permanente de processo civil na jurisprudência. Esse é o nosso projeto de atualização permanente de processo civil por assinatura e nesta aula nós vamos trabalhar o agravo de instrumento contra decisão que define competência. Como você sabe, o Código de Processo Civil de 2015 veio com um rol supostamente taxativo de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento e o que a gente vai ver aqui é uma hipótese que pode ser decisiva, e no seu caso, de cabimento de agravo de instrumento contra a decisão que define competência. E mais do que isso, no final da exposição, eu vou construir com você um tópico que pode ser modelado, ou seja, a estrutura de um tópico para ser modelado em qualquer agravo de instrumento que verse sobre esta hipótese contra a decisão interlocutória ali que decline a competência, tá bom? Então, veja só, para isso, convido você a ver aqui comigo na tela, para que a gente possa trabalhar a partir do seguinte problema. Qual é a tese a ser definida aqui? A tese é a seguinte: cabe agravo de instrumento contra a decisão que define competência? Bom, vamos partir do nosso caso concreto, como a gente faz aqui, como sempre, tá? A gente parte de um caso concreto, analisa o caso concreto, traz a parte teórica, traz o resultado prático e também dá diversas pinceladas aqui de como isso pode ser utilizado na prática. E mais do que isso, nessa aula, nós vamos inclusive construir o tópico para que você possa modelar aí em seu agravo de instrumento, tá? O que aconteceu no caso concreto? Aqui, Mévio ajuizou uma ação contra o município, foi distribuída ali para a terceira vara da Fazenda Pública da comarca dele. Isso aqui é inclusive algo que eu enfrento muito aqui no dia a dia, tá? E o juiz entendeu que seria de competência dos juizados especiais da Fazenda Pública, tendo em vista que o valor da causa não ultrapassava 60 salários mínimos. Aí o que o juiz fez? Declinou a competência e determinou a remessa dos autos lá para os juizados especiais da Fazenda Pública. Contra aquela decisão, Mévio então interpôs agravo de instrumento. Ora, o agravo de instrumento cabe ou não cabe contra essa decisão? No tribunal, o agravo de instrumento não foi conhecido, sob entendimento de que não é cabível o manejo de agravo de instrumento contra a decisão que declina a competência, uma vez que não prevista esta hipótese no rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil de 2015. Tá? Então não está previsto ali, decisão que declina a competência, portanto não seria conhecido. Aí Mévio interpôs um RESP e a segunda turma do STJ conheceu do RESP, mas negou provimento, sob fundamento de que a interpretação do artigo 1015 deve ser, em regra, restritiva, não alcançando decisões relativas à competência. Então, olha só o imbróglio aqui em que Mévio se meteu. O tribunal não conheceu do agravo de instrumento, sob a alegação de que aquela hipótese não está prevista no artigo 1015, e a segunda turma do STJ também não conheceu, embora tenha conhecido o recurso especial, negou o provimento a ele, afirmando que, de fato, aquela hipótese não está no artigo 1015 do Código de Processo Civil. E qual é a saída para Mévio aqui? Tá? A saída para Mévio é um embargo de divergência, tá? Para levar essa questão a um órgão hierarquicamente superior. Então, em relação à segunda turma, nós temos órgãos hierarquicamente superiores, que são eles, a primeira seção e a Corte Especial. E no caso específico aqui, Mévio, a partir de técnicas de pesquisa de jurisprudência, localizou uma decisão da quarta turma, TJE 21 de 8 de 2008, que foi o agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial 1731330, que justamente admitiu um recurso especial nesse sentido, para reformar a decisão que deixou de admitir o agravo de instrumento. Tá? Então veja que são decisões diametralmente opostas, apesar de situações semelhantes. Então, convido você aqui para fazer uma comparação rápida entre a decisão recorrida e a decisão paradigma, tá? Para você visualizar essa diferença. Então, a decisão recorrida: não é cabível o manejo de agravo de instrumento contra a decisão que declina a competência, uma vez que não prevista esta hipótese no rol taxativo do 1015 do CPC. Olha a decisão paradigma. A decisão que define a competência relativa ou absoluta é semelhante à decisão interlocutória que versa sobre rejeição de alegação de convenção de arbitragem, que está previsto no artigo 1015, inciso 3 do CPC, porquanto visa afastar o juiz incompetente da causa e, como tal, merece tratamento isonômico ao autorizar o cabimento do agravo de instrumento. Essa decisão é da quarta turma, tá? Então,
Embargos de divergência são cabíveis diante da divergência de decisão de um órgão do STJ em relação a outro órgão do próprio STJ, tá? Órgão julgador. Então, nós tivemos ali uma decisão da segunda sessão, uma decisão da quarta sessão, órgãos julgadores diferentes, decisões divergentes. E aí, qual é o primeiro órgão hierarquicamente superior mais comum aos dois? Não é a primeira sessão, porque a primeira sessão abrange só a primeira e a segunda turma, e não é a segunda sessão, que abrange a terceira e a quarta turmas. Logo, o primeiro órgão comum aos dois é a Corte Especial. E é para lá que foram esses embargos de divergência de MEV, tá? Afinal de contas, mas antes de a gente chegar na resposta, vamos aqui dar uma pincelada nos aspectos teóricos, tá, do cabimento do agravo de instrumento no CPC de 2015. Porque é o que a gente faz nessas aulas de atualização permanente de processo civil na jurisprudência. A gente tem a oportunidade de trabalhar um caso prático e daquele caso prático, além de trazer os problemas práticos, a sua aplicabilidade prática, ainda dar uma pincelada nos aspectos teóricos que nos importam aqui, tá? Então, afinal de contas, veja que o artigo 1015 do CPC vai prescrever que cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre. E nós temos aqui várias hipóteses, tá? Eu não vou entrar com você em todas elas aqui, mas eu quero chamar a sua atenção para a hipótese do inciso 3º do artigo 1015, que diz assim, decisão que rejeitar a alegação de convenção de arbitragem. O que é essa decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem? É uma decisão que versa sobre competência, tá? Como uma decisão que versa sobre competência, o que a quarta turma fez ao interpretar essa hipótese de cabimento foi decidir que quando a decisão interlocutória declina a competência, deve ser admitido agravo de instrumento contra ela. Por quê? Porque essa hipótese do inciso 3º do artigo 1015, ela é uma decisão que visa afastar o juízo incompetente da causa. Logo, é muito próximo de qualquer decisão sobre incompetência. Não haveria razão para que se escolhesse uma espécie de decisão de incompetência e deixasse as outras de fora, tá? E aí, assim, a quarta turma admitiu aquilo ali. E aí, nós tivemos um recurso especial do final de 2018, julgado em regime repetitivo, que foi o RESP repetitivo 1704-520, em que a Corte Especial do STJ decidiu pela taxatividade mitigada do 1015, no sentido de que o rol do artigo 1015 é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ou seja, nós estamos aqui diante de uma situação de verificação de urgência. Opa, se a gente esperar o momento da apelação para poder impugnar aquela decisão interlocutória, o resultado será inútil para o processo ou para a parte. Então, isso exige que o agravo de instrumento seja admitido imediatamente. Então, nós temos aqui o pressuposto da urgência, tá? O que é essa urgência? Essa urgência ela justifica o cabimento do agravo de instrumento, sendo ela a impossibilidade de rediscutir a questão futuramente no recurso de apelação. Impossibilidade porque será inútil ou porque o direito pode perecer, tá? O tempo de espera, então, pode tornar a decisão inútil, ou seja, a urgência decorre da possível inutilidade da decisão futura. Seja inutilidade para a parte, seja para o processo, tá? Não importa. E, além disso, imagina o desperdício de tempo ali, de um processo cuja competência é declinada, para depois, se for o caso, voltar para o juiz que declinou a competência, né? Nossa, não faz sentido. O que é essa taxatividade mitigada aqui, tá? Que foi um termo cunhado pela ministra Nancy Andrighi no seu voto lá daquele RESP repetitivo. É no sentido de que se reconhece a intenção do legislador de fixar um rol taxativo ali no artigo 1015, porém, apesar de se reconhecer isso, se flexibiliza aquele rol sob pena de colocar em risco o próprio direito das partes e a própria racionalidade do processo. Imagina, tá? Basta imaginar uma ação que é remetida a um outro juízo por conta de uma incompetência reconhecida pelo juízo de origem e lá no grau de apelação se impugna aquela decisão 5 anos, 10 anos depois, tá? Enfim, há processos que duram muitos anos, né? Basta dar um passeio aqui na Bahia para você ver esse tipo de situação. E aí se reconhece que, na verdade, era competente o juízo anterior e manda esse processo voltar. Realmente não faz sentido, tá?
Essa urgência, então, ela define a competência para o cabimento do agravo de instrumento, tá? A urgência presente na decisão define o cabimento ali, o cabimento do agravo de instrumento, ok? Por quê? Olha, nós temos risco de tramitação do processo perante o juízo incompetente por longo período, no caso de decisão de competência. Nós temos um possível desperdício de tempo para a solução do mérito e nós temos um desperdício da atividade jurisdicional, porque diversos atos processuais vão ter que ser refeitos, tá? Mesmo que se aproveite ali atos processuais, né, e o Código de Processo Civil 2015 ele prevê o reaproveitamento, o aproveitamento de atos processuais que tenham sido praticados por juízo incompetente, ainda assim, muita coisa precisa ser refeita. Então é um desperdício de tempo e energia muito grande, tá? E para evitar isso, cabimento de agravo de instrumento. Afinal de contas, então, cabe agravo de instrumento contra decisão que define competência? E a resposta é sim, tá? É cabível agravo de instrumento para impugnar a decisão que define a competência, que é o caso dos autos aqui no RESP, no embargo de divergência, no recurso especial 1730436. O que aconteceu aqui? A Corte Especial, então, deu provimento aos embargos de divergência para determinar o retorno do processo para ser julgado o agravo de instrumento, tá bom? E aqui, professor, como é que a gente poderia? Então, veja, a gente analisou o caso concreto, a gente pincelou a parte teórica do agravo de instrumento aqui, nas hipóteses de cabimento, e como é que a gente poderia materializar isso numa petição? É o que eu vou fazer com você agora, tá? Então, nós vamos abrir juntos aqui, ó, este tópico, tá? Vamos abrir juntos esse tópico de cabimento do recurso na forma de instrumento, ou seja, na forma de agravo de instrumento, tá? Então, você vai perceber que a gente vai pegar tudo que a gente fez ali, construiu, e trazer para cá agora. Vamos colocar isso neste tópico de petição. Eu gosto sempre de lembrar que todo material que eu edito, né, que eu confecciono, tem finalidade didática, tá bom? Então, considerando o objetivo educativo desse documento, todo o esforço aqui foi feito para quê? Torná-lo tão completo e preciso quanto possível. Mas é importante que você saiba que pode haver algum erro de grafia, atualização a ser feita quando você for usar isso. Além disso, esse documento deve ser usado como um guia e não como um produto final da sua petição a ser confeccionada e protocolada. Por isso, não é possível assumir qualquer responsabilidade ou obrigação por eventuais erros, imprecisões ou omissões no seu uso. Tampouco é possível fazer, né, qualquer reivindicação ou promessa de que esse documento vai gerar resultados subjetivamente desejados ou buscados por você. Tá bom? A finalidade aqui é a finalidade didática para que tenha o melhor aproveitamento possível aqui nessa relação de ensino-aprendizagem. Bom, então vamos lá. Deixa eu pegar agora tudo aquilo que a gente aprendeu e trazer para cá, ok? Vamos trazer para cá como se a gente estivesse confeccionando aqui um agravo de instrumento. E, inclusive, eu já aproveitei para atualizar o meu tópico, né, no agravo de instrumento, porque, como eu te disse, essa é uma situação com a qual eu lido bastante aqui na atuação especializada de fazenda pública, porque aqui em Salvador a gente tem uma divergência de competência em diversos casos entre vara comum da fazenda pública e o juizado especial da fazenda pública, tá? E aí, quando o processo começa na vara comum, eu tenho me valido do agravo de instrumento, obtive êxito já em alguns casos e já atualizei aqui o tópico de cabimento do meu agravo de instrumento para isso aqui que eu estou apresentando para você, tá bom? Então, veja só, prescreve o artigo 1015 do CPC, que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre as matérias ali elencadas. Dentre aquelas hipóteses, nós vamos ter o inciso 3º do artigo 1015, que prescreve, tá, que cabe agravo de instrumento no caso de rejeição da alegação e convenção de arbitragem. Em 2018, veja que a gente está assim, né, estamos contando tudo aquilo que a gente estudou agora há pouco. A 4ª turma do STJ já havia admitido que cabe agravo de instrumento contra a decisão que define competência, por aplicação analógica ou extensiva do inciso 3º do artigo 1015, in verbis. E aí, trago aqui o trecho que importa daquela decisão da 4ª turma do STJ, tá? Então, não estou citando a emenda inteira, né? Enfim, desnecessário, apenas o trechinho mais importante ali, com a referência ao julgado. Ainda em 2018, então isso aqui foi em dezembro de 2018 e a decisão da 4ª turma tinha sido mais ou menos em agosto de 2018, tá? A Corte Especial decidiu, no repetitivo,
que o rol do artigo 1015 do CPC é de taxatividade mitigada. Por isso, admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento. E, então, tivemos em 2018 esses dois julgamentos importantes. Qual o detalhe? Essa decisão aqui da quarta turma é de direito privado, percebe? É de direito privado. O que aconteceu agora? Em 2021, a Corte Especial julgou um RESP, ali, um embargo de divergência em RESP, proveniente da segunda turma, que é de direito público. Então, no meu caso, por exemplo, que lido aqui, né, com decisões dessa espécie envolvendo vara da Fazenda Pública, um recurso especial ele iria parar onde? Ele iria parar ou na primeira ou na segunda turma do STJ. Daí a importância desse julgado, dessa referência de um recurso especial proveniente da segunda turma, tá? De modo que, mesmo as turmas de direito público, agora elas têm uma referência de um caso que se originou ali das turmas de direito público. Então, em 2021, a Corte Especial do STJ foi provocada novamente acerca do cabimento do agravo de instrumento contra a decisão que define competência, tendo decidido que cabe agravo de instrumento para impugnar a decisão que define competência. Ó, julgamento aqui, tá? DJE, 3 de setembro de 2021. O presente agravo de instrumento impugna justamente uma decisão de incompetência. Logo, olha o silogismo, né? Sendo a decisão impugnada uma decisão que define competência, é cabível o presente agravo de instrumento. E com isso, a gente finaliza aqui a construção desse tópico, tá? Professor, e como é que eu faço, então, para poder acessar, né, esse material que a gente acabou de construir aqui, o mapa mental, navegar por ele, o PDF tanto do mapa mental, como também o Word daquela decisão, daquele tópico que a gente construiu para você poder estruturar. Tudo que você tem que fazer, se você não faz parte, tá, do portal de atualização permanente de processo civil por assinatura, convido você a clicar no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo, na descrição do vídeo, e você então vai poder fazer a sua inscrição para acessar o portal. Te apresento aqui rapidamente o nosso portal, tá, com diversas aulas que já temos aqui. Por exemplo, uma das aulas mais recentes, né, que eu incluí aqui em relação a esse momento foi a aula sobre a nova ação de exibição de documentos. Eventualmente, tá, a gente constrói tópicos ou modelo de petição, como nesse caso aqui, além da aula teórica em si que a gente apresentou, como eu prezo aqui por aulas curtas, então como essa aula estava ficando um pouco mais longa, o que a gente fez? A gente acabou construindo, né, a petição aqui em uma aula à parte, tá? Isso acontece em situações pontuais, como está acontecendo aqui nessa aula de agravo de instrumento, em que eu simplesmente construí um tópico com você. Então veja que a gente tem aulas aqui, não são aulas lineares, tá? Não é um curso de processo civil, é uma atualização de processo civil na jurisprudência. Então, na medida em que temas importantes vão surgindo na jurisprudência, especialmente da STJ, a gente vai trazendo aulas novas para cá, um procedimento comum, e dividindo de forma temática, para que fique realmente agradável e faça sentido para você acompanhar essas aulas, tá? Em recurso, então já vai vir para cá, essa aula que a gente acabou de ministrar, tá? Vai vir para cá, para a sessão de recursos. Muita coisa em execuções, né? Eu trato muito de execução, bem de família, procedimentos especiais, enfim, fica aí o convite para que você venha fazer parte. Veja que essa aqui é a primeira temporada, de modo que a cada 6 meses, tá? A gente entra com uma temporada nova para que não fique um amontoado de aulas e faça realmente sentido para você a participação nesse portal de atualização permanente em processo civil na jurisprudência. Para você entender o que é e poder tomar a sua decisão se participa ou não, clica no link que está embaixo desse vídeo, porque essa aula não estará disponível aqui para sempre, tá bom? Então, aproveita para assistir aqui quantas vezes você quiser, enquanto ela está aqui no canal do YouTube, e depois ela sai daqui e vai lá para o nosso portal, onde estão todas as outras e também o material disponível para download. Um forte abraço e a gente se vê numa próxima aula.